Então, vamos lá. Hoje nossa palavra vai ser voltada para uma denúncia de falso evangelho que estão sendo pregados em vários templos. E o que está acontecendo hoje, para muitos, é como se fosse normal, mas não é. Isso, pelo contrário, é gravíssimo. E eu não vou muito longe, não. Eu estou falando aqui mesmo da nossa comunidade. E hoje eu trouxe um versículo que diz assim, em Atos, capítulo 20, versículo 29 a 31, que diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Por isso, vigiem. Palavra maravilhosa, né? Hoje nós estamos vivendo o evangelho distorcido, como fala a palavra. Distorcido em muitos templos. Ouvimos tantas heresias que acabamos nem discernir, às vezes, o evangelho, qual é o certo, qual é o errado. Tantas heresias que ouvimos por aí, palavras distorcidas de um falso, entre aspas, falso evangelho. E aqui, hoje, nós vamos falar um pouquinho de algumas delas. Eu sei que muitos de nós, à medida que eu for falando de algumas dessas heresias, você vai se colocando, ouvindo quanto isso faz parte do nosso dia a dia. Às vezes achamos que está tão longe, não. Às vezes está do nosso lado, acontece conosco mesmo. E antes de começar a falar de algumas dessas heresias, eu queria contar um pouquinho que até mesmo acontece isso no nosso dia a dia. Até mesmo hoje eu vi uma senhora que ela é trabalhadora, ela trabalha em uma escola e ela zela pela escola. Ela recebe todo mês vale transporte dela mensal. E ela pegou esse vale transporte e entregou tudo à igreja. E nós vimos até que ponto, nós perguntamos até que ponto acontece de nossa mente estar tão manipulada a chegar ao ponto de ser cruel, desumano, fazer com que uma senhora, onde foi distorcida num templo desse falso, distorcida a mente dela que ela poderia entregar o vale, ela iria a pé para entregar até o templo. Então, isso faz com que nós vejamos o quanto nós podemos estar sendo enganados. E às vezes nós gostamos até de ser enganados porque nós continuamos. Alguém vem na nós e diz, não, isso é errado. Você está aqui, está fazendo errado. E aí, não, eu quero, foi falado isso na igreja. Foi falado isso lá no templo onde eu frequento. Então eu tenho que seguir, como a palavra diz agora há pouco, vigiem. Vamos abrir nossas mentes para ver quanto foi distorcido todo o evangelho. Quantos templos aí fora estão distorcendo um evangelho, um falso evangelho, que para muitos é verdadeiro. E eu vou citar alguma delas, principalmente uma heresia que eu acho que mexe com o bolso de todo mundo, a ênfase da prosperidade. Muitos dos templos aí pregam a prosperidade financeira. É quando mexe no nosso bolso, não é verdade? Muitos templos aí pregam, tu entrou na porta do templo, já estão falando em dinheiro. Já tem que entregar, para te receber de volta, tu tem que entregar o que tu tens. É como se fosse uma cobrança a partir do momento que tu entra no templo até tu sair. É uma cobrança. Aí nós vemos quanto é distorcido essa visão do evangelho. É uma prática que eu chamo, é uma manipulação. É uma manipulação, porque dão muita importância à parte onde nós nos alimentamos com isso, que nós queremos esse sucesso material, um sucesso financeiro. Nós temos que nos entregar o que nós temos para nós recebermos algo em troca. Desse jeito como alimentam as nossas mentes, distorce esse evangelho. E aí nós vimos até que ponto essa é a manipulação. E com aquela promessa, na verdade,
onde algumas pessoas podem usar a promessa da riqueza para enganar os outros. Quantas histórias aí nós temos ouvindo? Pessoas que ficaram sem nada, porque entregaram com aquela promessa de riqueza. Quantos templos aí falando que nós temos que entregar para poder receber algo em troca. Para nós sermos ricos, nós temos que entregar. Até que ponto esse religiosismo vai? Quando alguém fala essa ênfase da prosperidade, está falando sobre uma abordagem religiosa, que muitos de nós não enxergamos, que dá valor muito mais a dinheiro, a bens materiais, e o que pode futuramente dar muitos problemas para nós mesmos, no nosso dia a dia. Como eu contei a história aí da senhora, vai passar um mês andando para ir trabalhar, porque entregou o seu vale até o templo. Aí nós nos perguntamos até que ponto nós somos enganados, até que ponto as pessoas estão lavando a nossa mente, né? Nós temos falando aí também essa experiência pessoal que muito acontece nos cultos, essa experiência que para muitos é emocional, onde quantos templos usam o nosso emocional, onde quantas pessoas aí usam o nosso emocional para nos chamar, usam onde choram, onde tem templos que com manifestações com muitos gritos, para muitos o culto ele só funciona se tiver gritos, se tiver muitas risadas, muitos choros. Eu falo quando eu falo porque também já aconteceram comigo. Eu senti uma vez, eu estava num culto e tinha uma senhora do meu lado. E aí o culto, normalmente, né, no desfecho ali da pregação, uma senhora do meu lado começou a bater palma, gritar, bater palma, como se ela tivesse sido envolvida. Aí aquilo eu achei estranho, isso não acontece, não é normal. Aí tu me diz, pastora, você está dizendo que isso não é normal? Não é normal. É aí que acontece uma das manipulações. Às vezes tem muitas pessoas que na hora do culto começam a dar risadas, risos altos. Nós achamos, essa pessoa aqui está sentindo, né? Não. É aí que nós somos enganados muitas vezes. É nesse calor da emoção que querem nos pegar. É no calor da emoção onde nós nos sentimos assim, emocionados. Pegam ali a gente nessa hora que está acontecendo. Acontece essas experiências como até mesmo um culto a personalidade. Existem templos, eu falo, porque tudo que eu estou falando aqui, eu já vivenciei, eu já ouvi, e eu tenho certeza que vocês também. Quem já foi frequentou alguns templos, sabem do que eu estou falando. Que há culto à personalidade. A partir do momento que inicia o culto, é tudo voltado ao pastor, à pastora. Não venho aqui para adorar o Senhor, venho para adorar o pastor, a pastora. Venho assim, e tem pastor que não vem para pregar. Eu já assisti uma pregação de um pastor que ele não estava falando da palavra, ele passou a pregação toda falando dele, do sucesso dele como pessoa, como profissional, falando de tudo que ele cresceu, falando dele. Nós temos que abrir nossas mentes porque o culto ele é voltado ao Senhor. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. As pessoas idolatram, vêm para o culto. Existem templos que as pessoas idolatram o pastor. É o que o pastor, eu só vou porque o pastor está me olhando, o pastor não está me olhando, o pastor é tudo pastor, o pastor. A pastora, tudo é voltado para o que o pastor acha, o que o pastor fala. Não. O templo verdadeiro, o templo que nós temos que abrir nossas mentes é aquele templo em que o culto é voltado para Deus, adorar ao Senhor, é para Ele toda a honra e toda a glória. Nós temos que abrir nossas mentes. Essa prática são ensinamentos do religiosismo de muitos templos. Eu não falo igreja, porque igreja somos nós.
Eu falo de templos mesmo que nós frequentamos às vezes e nós nos deparamos com isso. Nós nos deparamos com essa realidade de adoração a pessoas. E nós gostamos disso. Nós estamos vendo qual é o desvio. Acontece o verdadeiro desvio. Um desvio de foco. Porque o foco no templo é Deus. É para Ele toda a honra e toda a glória. Amém? E é baseado na fé, baseado na Bíblia. Algumas práticas acontecem também com uma banalização. Banalização que eu falo de falar em línguas, de cura divina, de suposta profecia. Eu falo banalização, pode me falar assim, a pastora está falando que falar em línguas é errado? Não, pelo contrário. Esse dom é maravilhoso. O dom de falar em línguas é maravilhoso. O que eu estou falando é da banalização. Banalização em falar em línguas. É um falar em línguas toda hora que às vezes que não é real. É disso que eu estou falando. O dom de falar em línguas vem do Espírito Santo na nossa vida. Vem do Espírito Santo em nós. Nós percebemos quando não é do Espírito Santo. Quando já se torna uma prática tão banal, que é toda hora, tem tantos templos aí, que nós vamos, a pessoa já entra no templo falando em línguas, sai falando em línguas, que a gente não sabe mais nem qual é a língua da pessoa. É o tempo todo falando em línguas, que nós não sabemos qual é a língua dela realmente. Acontece isso em muitos templos. E para muitos, o templo só funciona se tiver essa banalização, essa falar em línguas, suposta profecia. Eu acho engraçado, eu falo de suposta profecia porque muitas pessoas têm esse dom. Pastor, eu tenho um dom de revelação, tudo revela, tudo revela. Acontece muito, eu acho engraçado que a gente não fica sem saber até quando é real e quando não é. Quando essa revelação vem de Deus e quando não vem. Porque virou banal. Tem pessoas no templo que ficam ali pregando, dirigindo, e é o tempo todo dizendo que teve revelação. Eu sou contra a revelação? Não. Sou a favor. Deus, ele vem sim, quando é do Espírito Santo, essa revelação acontece sim. Mas essa banalização de toda hora, quando tu percebe que não é real, que não é de Deus. Dá para perceber, nós vimos isso. Nós sabemos quando não é de Deus. Quando acontece tanta revelação que tudo é voltado à revelação. Quando não é revelação, é sonho. Tem sempre alguém que diz, olha, eu sonhei contigo que vai acontecer tal coisa. Eu sonhei contigo que vai acontecer tal coisa. E nós criticamos quem faz esse tipo de revelação, que faz lá fora, não, acontece isso, quem alguém faz leitura de mão. Eu sempre falo que nós criticamos tanto. Tem aquele tipo de pessoas lá que faz aqueles mandingas, faz alguma coisa, mas é só nós estamos mascarando também. Porque essa pessoa faz tanto essa banalização de visão, de que sonhou que eu vou fazer, que eu vou ser próspera, que sonhou que eu vou arranjar um emprego. E o engraçado é que ele sonha às vezes, vai dizer assim, irmã, eu sonhei contigo que tu vai arranjar um emprego. A pessoa às vezes dorme até meio-dia, como que vai arranjar emprego? A irmã, eu sonhei contigo, entendeu? Que tu vai casar. Às vezes tu olha assim, a irmã, meu Deus, nem quero mais isso para minha vida, gente. Eu falo disso, essa banalização que acontece diariamente nesses templos. O que eu estou falando aqui é real. Acontece isso, acontece no dia a dia. Aí tu diz, não, esse envolvimento excessivo de política dentro da igreja. Eu falo dessa política partidária. Essa época aproveitam muitos políticos partidários adentrando a igreja, aparece não sei de onde. Nunca veio num templo olhar para a gente. Aí durante a época da política, aparecem tanto político querendo uma oportunidade para ir lá para frente, para mudar esse foco. Tantos templos, abram suas mentes, vigiem. Vigiem. Até onde a nossa mente vai? Testemunhos. Gente, tem testemunhos na igreja, em alguns templos. Eu não sei se já aconteceu com vocês.
Muitos testemunhos, às vezes, a gente vai no templo, aí tem testemunhos que parecem mais filme de ficção. Que o testemunho, que era para ser um testemunho simples, aparece, vai criando, virando uma novela. Virando aqueles filmes da Netflix, tu assiste, tem até mais ação no testemunho da pessoa, tem mais ação do que o próprio filme da Netflix. O testemunho é tão envolvente que aí a pessoa se empolga e vai criando. Venda de indulgências no templo. Muitos templos aí fora viram comércio. Templos que você vai e é vendendo fita, chave não sei da onde. Eu já vi, até mesmo na televisão, vendendo vassoura não sei de quê, água que veio lá do rio não sei da onde. Tantas, e não são baratos, vou dizer para vocês, não são baratos. Cada copo do rio não sei da onde que veio, que João Batista tomou banho, vendendo água, quem sabe da onde não veio. E caros, valores assim que exorbitantes. Vendendo até mesmo dentro do templo, vendendo plano de saúde, seguro, funerária, vendo os irmãos ali comercializando, o templo virou um comércio. Aproveitando para vender. E muitos templos abraçam essa causa, tanto que vendem roupas dentro do templo. Eu já fui em um culto que estava vendendo frango lá fora. Assim, bem antes, dentro da igreja, frango assado. Que ponto nós estamos chegando? Que ponto nós estamos vivendo? E aí tu me perguntas, pastor, é verdade. Acontece muito. Muitos tempos nós estamos... Vai abrir nossas mentes quanto nós estamos sendo enganados. Quanto e como nós estamos sendo enganados. Enganados mesmo, sabe por quê? Porque nós não vigiamos. Nós temos que discernir o que é certo e o que é errado. Quantos templos estão cheios de pessoas mesmo, lotados de pessoas que não tem onde colocar pessoas, templos lotados, porque ali tem a prosperidade financeira, porque ali tem a campanha de prosperidade, campanha de não sei o quê, lotados. Terminou a campanha? Só está 1 ou 2. Nós estamos sendo enganados. Vamos abrir nossas mentes. O que nós queremos isso para a nossa vida? Como está sendo distorcido o Evangelho? Como está sendo distorcido o Evangelho? Um falso Evangelho que nós achamos, para muitos, que é real. E aí, pastor, então me dá uma solução. Aperta o botão do pânico. Quando tiver dúvida, liga para o teu pastor. Liga até onde eu posso, pastor. Eu ouvi isso, é verdade? Eu posso até isso? É real? Não, não é. Por isso que eu te digo, eu falo não só para essa igreja maravilhosa. Eu falo até mesmo para quem está assistindo a gente. Estão assistindo aí pelas nossas redes sociais. Pode ser que está assistindo hoje, ou amanhã, na semana que vem, ou pode estar assistindo daqui a um mês. Procure uma igreja séria. Procure uma igreja séria. A distorção do Evangelho, a banalização dessas doutrinas sagradas, a manipulação espiritual está cheio nesses tempos. São práticas que minam a nossa fé, minam a nossa mente. É preciso estarmos, como falou a palavra, estarmos vigilantes, identificar qual realmente é a heresia, até onde, qual é o discernimento com essas falsas doutrinas. Lembre-se que o verdadeiro Evangelho, ela é aquela mensagem de amor, é a mensagem de esperança, é a mensagem de transformação. Esse é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que foi oferecido a todos nós de amor. Amor ao Senhor, amar o teu irmão. Esse é o verdadeiro Evangelho. Temos que estar firmes na verdade bíblica. Temos que lutar contra essas heresias. Eu sei que é uma batalha constante, mas com a ajuda de Deus e com a comunidade, com a nossa igreja,
Com a fé que temos, vamos sair vitoriosos. Sejamos sempre vigilantes e prontos para defender a verdade que eu falo, a verdade desse evangelho. O verdadeiro evangelho. Abram as suas mentes. Vigiem. Amém? Que essa palavra vá de encontro ao teu coração. E lembre-se, você é um filho, uma filha amada do Senhor. Amém?